Alô, meninos! Nosso ponto de partida é a Revolução Francesa. Mas, contudo, entretanto, para falar de Revolução Francesa a gente tem que voltar um pouco no tempo. A gente tem que falar primeiro sobre o renascimento comercial, urbano, cultural, perpassando pela reforma religiosa, né, e o iluminismo. Tudo isso vai ser importante para a gente entender lá na frente o que foi a Revolução Francesa. Pois bem, o que foi o renascimento comercial e urbano? Quando se fala em renascimento, todo mundo lembra apenas lá do renascimento cultural, né? Obras de arte, Leonardo da Vinci, né? Mona Lisa, aquela coisa toda. Mas não. O renascimento cultural é uma consequência do renascimento comercial e urbano. A sociedade europeia vivia um sistema feudal. Isso é bom frisar. Sociedade europeia. O feudalismo, tal qual nós conhecemos, ele existiu apenas na Europa e não no mundo todo. Pois bem, pressupondo que o feudalismo existiu basicamente na Europa, isso significa que no restante do globo o comércio ainda existia, né? Então na Europa feudal, nós tínhamos uma ausência do comércio, basicamente, o qual nós conhecemos. Nós tínhamos sociedade ruralizada, uma economia de subsistência. Mas no restante das outras regiões, esse comércio ainda existia. E é aí que as cruzadas vão ser importantes para nós. Quem não sabe o que é cruzada, por favor, para casa. Estudar o que é cruzada, né? O que foi esse movimento chamado de cruzada. Primeira, segunda, terceira cruzada, tá? Para não falar que o tio é muito ruim, tem esse filme aqui também, que dá para ajudar vocês a entenderem como foi esse movimento das cruzadas. Mostra uma delas. Chama-se, olha só que engraçado, Cruzada. Assistam esse filme que vocês vão poder entender um pouco como foi esse movimento de deslocamento das pessoas da Europa com destino a Jerusalém, né, a Terra Prometida, a luta contra os infiéis muçulmanos, né, a favor da igreja. Lembrando que a Igreja Católica ela mantinha uma influência muito forte naquele momento na Europa, nos países europeus, tá? Então pesquisem o que foi esse movimento das cruzadas, ok? Voltando ao assunto, quando nós temos as cruzadas, as pessoas, né, cavaleiros, senhores feudais, soldados, pessoas comuns inclusive, vão se deslocar da Europa para Jerusalém para esse conflito. E por que eu falo pessoas comuns? A igreja, como tinha influência, ela vai prometer uma série de coisas, né, para as pessoas. Olha, você traiu a sua esposa, você tem tantos anos de pecado, mas se lutar a favor da igreja nas cruzadas, você vai ter o seu pecado perdoado. Ah, você é ladrão, você tem tantos anos de pecado. Se você lutar X anos para a igreja durante as cruzadas, você terá os seus pecados erradicados, enfim, liberados, né? Uma espécie de salvo-conduto para você lutar a favor da igreja contra os muçulmanos. Com isso, muita gente vai sair da Europa com destino a Jerusalém e rotas vão surgindo. Entre essas rotas, rotas comerciais. Porque essas pessoas vão e algumas vão retornar. E quando elas retornam, elas vão trazer produtos diferentes, né? Nós vamos ter agora contatos de uma região com outra. Essa reabertura de rotas comerciais propiciadas principalmente ali a partir das cruzadas vão ser fundamentais. Por quê? A partir desse momento vão surgir também uma nova classe social, que é a burguesia, uma classe que não existia antes. Tá? Isso é fundamental para a gente entender a Revolução Francesa lá na frente. A burguesia ela não existia. Mas conforme nós tivemos esse movimento de reabertura comercial, aquela produção que era de subsistência, ela passa agora a se dinamizar, né? E vão ser várias trocas, o comércio volta a surgir. E com esse retorno do comércio, vamos ter também transformações no sistema de produção. Antes nós tínhamos, durante o período feudal, a manufatura.
O que é manufatura? Um processo basicamente artesanal em que o sujeito está presente em todo o processo de produção. Ele planta o algodão, ele colhe o algodão, ele carda o algodão, ele fia o algodão, e quando esse algodão já virou um barbante, esse mesmo sujeito vai para o tear feito de madeira, rústico, e vai tecer, né, fazer um tecido ou um tapete, né, com aquele barbante. Então é um processo basicamente artesanal em que um sujeito está presente em quase todo o processo de produção. Mas com esse renascimento comercial, né, então essas trocas mais constantes e mais fluidas de produtos, houve a necessidade de dinamizar essa produção. Surge então as chamadas corporações de ofício ou guildas. Essas corporações de ofício, elas vão surgir ali com o princípio da divisão de trabalho. Então agora não vamos ter apenas uma pessoa, vamos ter várias pessoas e cada pessoa cuidando de uma parte do processo. Vamos supor uma fábrica de prego. O ferreiro ele vai pegar o arame, né? Primeiro vai derreter o ferro, lá, o minério de ferro, vai pegar o arame, vai cortar em pedaços iguais, vai limar de um lado, vai achatar de outro. E aí temos o prego, mas ele está fazendo isso sozinho. Agora não, agora ele pode colocar uma pessoa para fundir o ferro, né, o minério de ferro, outra pessoa para poder cortar o arame em pedaços iguais, outra pessoa para limar a ponta daquele arame e outra para achatar aquela ponta do arame. Então nós temos a divisão do trabalho, eu vou maximizar a produção, eu vou produzir mais, né? Essas pessoas que vão ser contratadas para a corporação de ofício vão ser chamadas de jornaleiros, ou seja, aquelas pessoas que trabalham por jornada de trabalho, tá? E quem são os donos dessas guildas? Uma nova classe, uma classe que agora está em ascensão, que é a classe burguesa. E da onde vem esse nome burguesia, né? Com o renascimento comercial, nessas novas rotas comerciais, guildas surgindo, comércio, feiras, tudo isso precisa de um lugar para se estabelecer, né? Vai ser o renascimento urbano. Então, todo esse comércio vai se estabelecer em algumas regiões, uma região que vai se caracterizar depois como vilas ou cidades fortificadas. Essas cidades fortificadas, elas vão receber o nome de burgo. Portanto, aquele comerciante, dono de guilda ou corporação de ofício, no caso, vão passar a ser chamados de burgueses, tá? Então aí vem essa nova classe, a classe burguesa. Porque se a gente analisar a pirâmide social do período feudal, nós temos lá na ponta o rei, seguido do clero, nobreza, cavaleiros, e por último nós temos camponeses, vilões, servos, né, soldados. Agora não. Agora essa pirâmide social ela vai compor também a burguesia. Então além de servos, camponeses e soldados, vilões, enfim, nós vamos ter a burguesia ao lado dessa galerinha toda ali embaixo da pirâmide ainda, tá? Então a burguesia ela não vai estar lá em cima junto com o rei, muito menos ao lado da nobreza. A burguesia vai estar ainda embaixo da pirâmide, na base. Pois bem, então como consequências, né, desse renascimento comercial, vamos ter o ressurgimento dos centros urbanos, né, das cidades, por isso o renascimento comercial e urbano. Vamos ter também como consequência a padronização de pesos e medidas e o surgimento desse conceito, como chamar de mercantilismo ou relações mercantis. E por que isso tudo é importante para nós? Renascimento comercial, renascimento urbano, mercantilismo, né? Surgimento dessa nova classe, a classe burguesa. Tudo isso é relevante porque agora a burguesia ela vai dar muita força ao crescimento do rei. Antes o rei ele dependia muito da nobreza, porque o exército, né, basicamente, ele era mantido pelos nobres, né, os nobres que mantinham esse poder militar dos estados, digamos assim. Agora não. Com a burguesia, né, o pagamento de impostos, taxas, o rei ele vai poder ter o seu próprio exército particular.
Então, de um lado, o rei ganha, porque ele tem o seu próprio exército, ele tem esse financiamento, né? Ele vai poder controlar o seu estado sem depender muito da nobreza. E em contrapartida, a burguesia também ganha, né? Porque com a padronização de pesos e medidas, com as relações mercantis, essa burguesia ela passa a ganhar cada vez mais. Agora, este mesmo rei, conforme ele vai ganhando mais poder, nós vamos entrar numa nova lógica, né? Então vão ser dois conceitos agora. O Estado Nacional Moderno e nós vamos também ter um outro conceito chamado de absolutismo. E o que é o Estado Nacional Moderno de forma básica? É um Estado em que nós temos um governo, né? Então nós temos uma administração, um controle sobre o povo, né? Através de leis, uma característica de nação, né? Um povo culturalmente construído, através de experiências em comuns, né? Costumes. E esse povo ocupa um espaço, né? Um território. Dentro dessa lógica nós temos então um Estado Nacional. Tá? E por que moderno? Porque nós vamos sair daquela lógica do feudalismo. E o que é o absolutismo? O absolutismo é a centralização do poder econômico, político e administrativo nas mãos do rei. Então, o desejo do rei é basicamente lei. Tá? Então ele tem muito poder centralizado em suas mãos. Ele tem um poder absoluto. Mesmo que, tendo um poder absoluto, este mesmo rei ainda tem algumas obrigações para com o Estado. Okay? Um dos grandes reis absolutistas, né, um dos grandes exemplos de rei absolutista, é Luís XIV. Também para casa. Assistir outro filme. Este aqui, o absolutismo, a ascensão de Luís XIV. Luís XIV ele também vai ser chamado de o Rei Sol, o Sol que brilha, aquele que é único, enfim, né, é imponente. Este Luís XIV ele vai ser um dos grandes exemplos do absolutismo na França. Mas também tem outro rei que vai ser importante nesse sentido do absolutismo. Este rei chama-se Henrique VIII, o cara que vai estar vinculado a um outro tema que a gente também vai trabalhar daqui a pouquinho, que é a reforma religiosa. Mas antes a gente vai voltar um pouco, tá? Lembra que lá no início do vídeo eu disse para vocês que o renascimento cultural ele era consequência do renascimento comercial e urbano? Pois bem, então nós vimos que a sociedade ela sofreu uma transformação. Então nós tínhamos uma sociedade rural, basicamente ruralizada, né, sob forte influência da igreja. Nós tínhamos ausência de comércio, né? Agora não. Agora nós temos uma sociedade que o comércio está em ebulição, nós temos o ressurgimento de cidades, o contato com várias outras culturas, né? Isso fez com que as pessoas começassem a pensar diferente. A partir de agora, né, nós vamos deixar de ter o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, e vamos passar a ter o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Tá? Quando nós pensamos nesses conceitos, Theo significa Deus, né? Teocentrismo, Deus no centro de tudo. Antropo, homem, né? Então nós temos o homem no centro de tudo. Quando eu deixo de pensar a partir da igreja e passo a pensar, né, a partir do homem, eu tenho uma ruptura, né, de pensamento, de cultura, de uma série de coisas na sociedade naquele período. É aí que vai surgir o renascimento cultural, na forma de pensar, de agir, até mesmo no caso de pinturas, né? Por que a gente usa muito pintura? É porque fica mais visível, a gente vê essa mudança de cultura, certo? Eu vou colocar agora para vocês aqui dois quadros agora para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer, né? De mudança de pensamento, perspectiva ali no renascimento cultural. Este primeiro é um quadro medieval que representa a Santa Ceia.
Percebam que são traços mais bruscos, né? Mais achatados, sem perspectiva. Este segundo representa o mesmo episódio, né? A Santa Ceia. Mas agora nós temos noção de profundidade, de perspectiva, outras formas de utilização de cores. Percebam que agora as pessoas, né, no caso ali, Jesus e os seus apóstolos, já têm uma proximidade maior com o ser humano, ao contrário da primeira gravura, que eram pessoas que não pareciam muito conosco, né? Então, no Renascimento cultural, nós temos uma aproximação maior com o ser humano, com o homem, a partir do humanismo, tá? Mas, então, quero dizer que o homem vai deixar de acreditar ou venerar a Deus, a igreja, enfim. Não significa isso. Deus continua sendo importante para essas pessoas, tá? A diferença é que antes as pessoas pensavam a partir de Deus e da igreja, né? Agora as pessoas têm como ponto de partida o homem. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que ele tem como uma obra-prima o homem. Ok? Então essa é a diferença. Deus ainda continua fazendo parte da vida das pessoas, principalmente a igreja. E uma das instituições que mais contratou obras de arte, né, foi justamente a Igreja Católica. Obras de arte ali durante o Renascimento, inclusive. Tá? E isso é muito perceptível na cidade do Vaticano. Tem muita obra ali que foi feita por artista renascentista, né? E durante o período feudal, basicamente todas as obras que foram feitas, elas eram vinculadas, né, à igreja. Eram feitas para a igreja ou a mando da igreja. É válido aqui a gente mencionar que esse renascimento cultural ele vai ter início na Europa, especificamente ali na Itália. Tá? Então vão ser vários artistas renascentistas. Eu vou citar alguns para vocês agora. Um dos maiores, mais conhecidos renascentistas, né, foi Leonardo da Vinci. Este carinha que vocês estão vendo. Só que Leonardo da Vinci ele era visto muito como pintor por nós todos, né? Ele fez uma obra-prima, um exemplo, né? Quando se fala em Renascimento, todo mundo pensa nela. Justamente, Mona Lisa. Mas ele pouco pintou em sua vida. O seu grande foco era a ciência, era o desenvolvimento científico, era inventar coisas, né? Ele era um grande inventor. Ele pouco pintou em sua vida, mas ele deixou para nós essa obra-prima, Mona Lisa. Um grande exemplo de profundidade, perspectiva, uso de cores, tá? E por isso ele é um cara conhecido mundialmente. Mas ele, antes de morrer ali, ele vai deixar claro para as pessoas que ele ficou arrependido, na verdade, né? Ele se arrependeu de não ter pintado mais. Ele diz, né, ali, quase morrendo, que ele poderia ter pintado mais, ele poderia ter feito mais pinturas, reforçando que ele não era basicamente um pintor. Ele estava muito mais vinculado à questão da ciência, à questão da invenção, do que em relação à pintura. Mas ele é um dos caras, né, do Renascimento. Outro cara também muito conhecido durante, né, o Renascimento é Michelangelo, né? Michelangelo ele vai ser também um dos grandes pintores durante ali o período, né, renascentista. Um cara que é pouco conhecido nesse momento aí de renascimento, nesse período de renascimento, né, renascimento cultural, é um escritor, Shakespeare. Pouca gente associa Shakespeare ao renascimento cultural, mas Shakespeare ele era um cara do período renascentista e pode ser considerado também um grande renascentista. Então o renascimento cultural ele não estava presente apenas na pintura. O renascimento cultural ele também perpassa a escrita, né?
Outro cara também muito importante, Galileu Galilei. Ele também entra no hall dos pensadores, dos grandes pintores, inventores, enfim, renascentistas, tá? Luís de Camões, também um grande escritor e faz parte desse hall aí dos renascentistas. Miguel de Cervantes também entra nessa lista. Ambróglio de Bondone, nossa, meu italiano é ótimo, né? Mas enfim, ele também entra nesse hall de renascentistas. Mas se você quer ajuda para lembrar de alguns nomes do Renascimento, só lembra desses carinhas aí, ó. Esses caras aí, ó, as tartarugas ninja, justamente. Não sei se vocês já perceberam, mas enfim, eles possuem nomes de renascentistas. Rafael, Michelangelo, Leonardo, Donatello. Então, basta olhar para esses carinhas aí e você vai lembrar um pouco de alguns nomes do Renascimento. E não se esqueçam, o Renascimento ele não está preso à pintura, à escultura. Ele também perpassa a escrita, tá? Como, por exemplo, Luís de Camões, né? Shakespeare. Esse renascimento cultural passa também pela ciência, pelo pensamento. Podemos usar também, novamente, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei. Certinho?